Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para falar sobre adolescência. Esse tema é muito rico, por isso ele não tem, acho que nunca, fim. É importante que a gente se atualize, é importante que a gente discuta. Nossa sociedade está nos colocando diante de fatos novos no desenvolvimento das nossas crianças quando elas entram nessa fase de desenvolvimento. E esse vídeo que se segue é a íntegra de uma palestra que eu fiz ainda no começo deste ano para a Escola Aldeia Catu de Campinas. Eu convido vocês a assistirem, porque as perguntas que foram feitas, a participação das pessoas enriqueceram demais esse conteúdo. E eu gostaria de dividi-lo com vocês. Vamos juntos nessa caminhada de educar melhor os nossos filhos e fazer desses nossos adolescentes cidadãos responsáveis, que saibam construir uma vida para si próprios, para a sociedade, mas principalmente com alegria, com bem-estar, com menos competitividade, com menos agressividade, mas com mais cooperação, com mais empatia, com mais cordialidade, generosidade. Quero muito poder ajudar nesse trajeto e eu quero que vocês estejam comigo. Vamos lá? Obrigada. Obrigada pela participação. Curtam, divulguem. Vamos juntos. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Como é que todos estão? Demorei um pouquinho aqui para começar, porque a gente teve vários inscritos dessa vez, então estava esperando o pessoal chegar aqui, mas já deu quase metade dos inscritos, muita gente vai assistir depois pela gravação. Essa aqui é mais uma iniciativa que a gente tem, já é o terceiro ano seguido que a gente faz essa ideia de compartilhar com a comunidade e tentar ajudar também aí nas iniciativas pedagógicas. Então, tem um propósito beneficente a palestra, e mais uma vez a gente vai falar sobre um tema bastante importante aqui para nós pais, quando a gente vai lidar com os filhos, e principalmente nessa transição aí, né, criança, adolescência. Espero que vocês curtam bastante e que dê certo igual das outras vezes. Acho que é um bate-papo bem aberto, então vocês podem ficar bastante à vontade de levantar a mão, interromper, perguntar. A gente vai ficar aqui o tempo necessário aí para cobrir o que for, o que surgir de dúvida. E eu queria agradecer de novo, Vera, quem não sabe é minha mãe, então tem aqui um vínculo, mas agradecer por toda a ajuda e por estar aqui disponibilizando tempo, paciência e conhecimento também com a gente. Obrigadão e bola para frente. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero agradecer de novo essa oportunidade. É uma honra a gente poder estar nessa equipe, né? Eu acho que é uma equipe de pais, de professores, de alunos, todo mundo junto, para tentar melhorar o desenvolvimento desses jovens aí, que nós estamos mesmo precisando de um empurrãozinho, não é isso? Bom, a gente vai falar de sexualidade na adolescência. Como disse o Marcos, eu não quero preocupação em me interromper, tá? Levanta a mão, o Marcos me avisa, porque eu não estou conseguindo ver todos os participantes aqui na tela. A gente interrompe e tenta responder, tá bom? Vamos bater papo, tá certo? Bom, todo mundo sabe que a adolescência é uma fase do desenvolvimento extremamente importante. Ela é uma fase que estimula o jovem a começar a participar no mundo. A infância, a criança está muito mais ligada à dependência dos pais e vai convivendo com as pessoas de uma forma, com as pessoas e com o mundo, de uma forma mais, assim, ela vai participando. Já na adolescência, ela já vai interferindo, ela já passa a ser um agente. Então, a adolescência, ela ajuda a melhorar, a trabalhar as potencialidades do indivíduo para fazer parte do mundo. Por isso, é uma etapa de tamanha importância. E aí, nós, educadores, e aí eu falo todos aqueles que participam da vida de um adolescente, vai ter que viver
uma postura diferente, né? Então, eu coloquei aqui, vocês estão vendo o slide, certo, Marquinhos? Está vendo, né? Vocês estão vendo aí o slide falando uma definição da Organização Mundial da Saúde, onde ele fala que é uma forma de expressão ou conjunto de formas de comportamento do ser humano, vinculado a processos somáticos, psicológicos, sociais do sexo. Eu tenho umas ressalvas nessa definição que eu gostaria de incentivar. Expressão ou conjunto de forma de comportamento. Então, a sexualidade, ela é, em essência, a expressão no ambiente, através do comportamento. Muita gente pensa que sexualidade está diretamente ligada a sexo, a genitália, ao papel de gênero. Não. Sexualidade é um composto muito completo, é um conjunto de emoções, de sentimentos expressados no comportamento. Então, está vinculado a uma parte somática, que todos nós sabemos, os hormônios vão chegando, o corpo vai mudando, são os pelos, são os seios, são a postura, tudo isso vai mudando, isso a gente já sabe. Agora, os aspectos psicológicos, eles envolvem a área da cognição, tá? E das emoções. Dentro da cognição, a forma de pensar e de aprender, por conta do desenvolvimento neurológico dessa fase, é comum o bom aluno não ser tão bom aluno mais, as notas caírem. Eu costumo dizer que a adolescência é a fase das borboletas na cabeça, porque o jovem quer vivenciar um monte de coisa ao mesmo tempo e o foco do aprendizado cai muito. E a escola é o ponto de referência dessa questão cognitiva, de pensamentos, de raciocínios. O raciocínio abstrato começa a ter um volume muito maior do que o raciocínio concreto, objetivo. É típico do desenvolvimento neurológico. A neurociência tem mostrado que até os 21 anos, depois que a pessoa entra na adolescência, o cérebro sofre também uma série de mudanças, até para a gente poder entender quando um jovem vai escolher uma área de exatas, humanas ou biológicas, tem a ver com esse estímulo neurológico de prazer. Olha a sexualidade entrando aí, tá? A sexualidade, enquanto comportamento, ela está ligada a sensações de prazer, desprazer, alegria, tristeza. Então, por isso que todo papai e toda mamãe sente que na época da adolescência o rendimento escolar do filho cai. Por quê? Por conta disso, tá? A dispersão da atenção e da concentração é parte do desenvolvimento, gente. Olha para vocês verem. Muita gente pensa assim, ele está se ocupando com outras coisas. É justamente porque é a idade das borboletas na cabeça. Tá bom? E as emoções? Bom, não precisa dizer que na adolescência é uma verdadeira montanha-russa. Então, uma hora estou sorrindo, lindo, sou maravilhoso, outra hora estou de mal com o mundo, as emoções oscilam muito, não tem a ver com mudança de temperamento. A essência está garantida, mas essas mudanças têm a ver justamente com os conflitos que aparecem. Eu pus aí no finzinho do slide que a dualidade do amadurecimento do corpo versus a dualidade que vem também do amadurecimento psicológico, a briga desses dois. É aí que começam as instabilidades emocionais. Por isso são importantes regras, limites e a consciência. E aí, gente, não é regra só para o filho, não é limite só para o filho, e nem é consciência só para o filho. Ter um adolescente em casa é trabalhar seus próprios limites. O exemplo que eu tenho mais claro é assim, não pode mexer no celular, mas você, pai, mãe, está com o celular na mão. Esse é o exemplo mais óbvio. Então, o que é regra para o filho é regra para os pais. Mas existem regras
que realmente vão ser diferenciadas nas situações. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas aí tem que ficar claro, muito claro para o jovem o porquê dessa diferença. Não pode ficar subtendido que o jovem vai entender que esse momento o pai ou a mãe precisa estar no celular. Precisa deixar claro a diferença. Tá certo? Bom, vamos lá. Vai me interrompendo qualquer coisa. Eu coloquei aqui sobre o luto na adolescência. Esse luto que eu estou falando não é o luto de perda de ente querido, é o luto metafórico. A gente sofre uma perda quando sai do útero da mãe, para começar a fase no mundo. A gente perde a infância para entrar na adolescência. A gente perde a adolescência para entrar no mundo de adulto. E a gente vai vivendo ciclos da vida, do próprio desenvolvimento orgânico, físico, emocional e tudo mais, que são lutos. É interessante e importante entender isso, porque a gente começa a ver que existe um sofrimento na entrada da adolescência. Acho que ninguém para pensar, a gente só queixa, né? E eu escuto muito pai e mãe falar assim, meu filho entrou na aborrecência, como se ele fosse o sujeito maior de nos tornar, de nos aborrecer. Gente, não pode isso não, tá? Pelo contrário, ele está sofrendo, porque ele está perdendo aquela proteção da infância, a inconsequência, a oportunidade de errar mais, a proteção direta dos pais, a comodidade da rotina para começar a se responsabilizar pela própria vida. E é nessa hora que nós, às vezes, cometemos uns enganos, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque é justamente a dor do filho que não é entendida. O luto, ele tem 5 fases. Isso é importante a gente deixar muito claro. E eu estou falando do luto simbólico, da adolescência que perde a infância, mas isso também é válido para o luto quando a pessoa perde um ente querido, tá? E a gente nomina como luto mesmo. Na psicologia, a gente tem que olhar essa fase como algo que finda e outro que começa. Na linguagem popular, a gente chama de ciclo, mudança de ciclo. Mas a mudança de ciclo, ela é mais simples. É mais simples. Fiz aniversário, mudei de ciclo. Passei de ano, mudei de ciclo. Mas mudar de uma fase de desenvolvimento, como é da infância para a adolescência, é outros 500. Por isso que, sabiamente, a vida colocou aí no meio a puberdade, que é o portal de transição. Vamos falar rapidamente das 5 fases de luto, para entender o comportamento. Assim que começa a adolescência, a primeira fase aparece, que é a negação ou dissociação. Vocês percebem que o adolescente tem hora que ele é uma mocinha, um mocinho. Não é aquela ideia tranquila, equilibrada, um porte, coisa assim. De repente vira uma criança de novo. É como se, inconscientemente, ele estivesse negando a mudança que está sendo imposta no corpo. Por exemplo, quando começa o bigodinho do filho que é púbere, né, que está começando os pelos, ou começa o seio na menina, às vezes a família brinca com isso. Não brinque. Não brinque, tá? Respeitem. Até digam, filho, isso te incomoda? Quer raspar? Filha, o seio vai crescer, vai desenvolver. Você quer já usar um sutiã? Sabe, conversem para poder respeitar a fase. Tem gente que publica, gente, a menstruação da menina. Não, ela tá ainda naquele conflito de quem ela é, qual é a identidade dela. Então, a primeira fase de perder a infância é esse sentimento de dissociação. Quem eu sou? Eu sou o adolescente? Todo mundo fala que agora eu preciso fazer algumas coisas que eu não fazia,
Ou eu sou uma criança que não posso escutar uma determinada conversa. Olha como a gente, sem querer, provoca e complica essa fase. A segunda é a ira, a raiva, que é onde a gente acha que o adolescente é uma pessoa revoltada, brava. Isso é coisa de adolescente, ele está irritado. É porque ele tá difícil assimilar essa situação, porque o próprio ambiente tem hora que puxa para ser mais com idade, e hora é criança, não pode. Então, esse movimento cria conflito, ele reage normalmente com mais irritabilidade. Terceira fase é a barganha, querendo fazer troca, fazer compensação. O que você me dá, pai e mãe, para eu fazer isso que você está pedindo? Ou ele pensa, quem sabe se eu fizer isso bonitinho, eu posso negociar, ter um aconchego, uma facilitação de alguma coisa. É sempre ligado ao que ele gostaria como criança, certo? Ou uma autorização para ele se impor no adolescente que ele está sentindo que é. A quarta fase é uma depressão, uma tristeza, não é a depressão doença, tá? Sabe aquela hora que você olha no seu filho adolescente, ele está quieto? Ele está com o olhar longe? Ele está constatando que agora as coisas estão mudando. E quando ele constata, ele entra em dor. Por quê? Porque ele não domina, ele não tem maturidade suficiente para dominar o contexto que está sendo apresentado. E a última das fases é a aceitação. Agora eu sou adolescente. E aí começa a evolução real do adolescente, com formação clara de identidade, das coisas que gosta, o que ele quer, onde que ele se instala no mundo. Tá? E olha que vejam que ele só elaborou o luto. Entendendo que o impulso sexual é inato, então não tem jeito de conter isso, faz parte da natureza, os desejos, as vontades, as reações de corpo, né? Normalmente dá um impacto de masturbação e como que é isso, o que eu posso fazer? Existem muitas dúvidas na cabeça do adolescente. É bom entender que a libido é a energia da sexualidade. Então, é onde a sexualidade vai ser canalizada para o sexo propriamente dito. Ninguém escolhe uma blusa porque, assim, vou pôr ela no meu guarda-roupa. A gente escolhe uma blusa pensando em ficar bonito para alguém, né? Para ser elogiado, para ser reconhecido, para ter sentimento de pertencimento. Então, essa energia da escolha da blusa já é a libido, mas ela é mais nitidamente entendida quando ela canaliza para o comportamento sexualizado, daí já mesmo ligado ao sexo. É bom entender isso para saber as reações dos filhos, tá? Para a gente entender como lidar com essas reações que os filhos têm. Eu coloquei isso, é importante, olha, sexualidade diretamente ligada à afetividade, é um conjunto de fenômenos psíquicos, tá? A afetividade, ela é um global de emoções, de sentimentos, paixões. É aí que entra na afetividade o agrado, o desagrado, a satisfação, a insatisfação, certo? A tristeza, a alegria. A sexualidade, ela é ligada ao afeto. Hoje, pelos estímulos que a gente vê, às vezes quebra isso. Eu vejo jovens se relacionando apenas pela força da libido para se relacionar sexualmente. E isso é uma ajuda que nós temos que dar para os nossos jovens, para eles equilibrarem isso e entenderem a sexualidade com um valor de emoção, de sentimento. Ligada à identidade. É a hora que quem eu sou no mundo e o que eu escolho. Não é uma escolha voluntária o tempo todo.
é escolha para comprar uma blusa, é escolha para fazer uma determinada maquiagem, é escolha para dar uma paquerada naquela pessoa, mas qual pessoa? Aí vem a opção sexual, que está ligada à identidade. Tá? Eu vou já explicar. Quando você tem oportunidade de falar com o seu filho, dialogar, buscar uma conversa gostosa sobre isso, às vezes a gente se sente inseguro, enquanto pais, de como abordar essa identidade sexual. Como lidar com, por exemplo, eu escuto muito na clínica assim, desculpa, eu estou achando que meu filho vai ser gay. Você já está pré-determinando um medo que é seu. Porque por mais que a gente diga que os preconceitos estão sendo vencidos, enquanto é o filho do outro, está tudo bem. Quando é o da gente, mexe com a gente. Tá? Mexe. Já não mexe, graças a Deus, como era antes. Mas ao formar a identidade, conforme o processo vai acontecendo, o filho tem que sentir dentro de casa o acolhimento, seja qual for a identidade dele no campo da sexualidade. Como que a gente passa isso para o filho? Primeiro, está tudo bem, certo? Está tudo bem. Você tenha calma, eu escuto muito assim na clínica. Eu trato de crianças a partir de 13, 14 anos, dependendo da maturidade, tá? Porque quando está muito imaturo, eu prefiro que vá trabalhar com uma psicóloga infantil. Eu parei de trabalhar com criança já faz algum tempo. Primeiro porque eu acho que a criança, quando apresenta problemas, se ela não tem problema intrínseco, uma epilepsia, um atraso intelectual, uma coisa específica dela, o ambiente que tem que ser trabalhado. Então, eu prefiro fazer orientação parental e ensinar os pais a lidarem com a criança, que vai evitar 90% dos problemas. Mas uma vez entrando na adolescência, eu escuto muito assim, ai, tem hora que eu gosto de menina, tem hora que eu gosto de menino, será que eu sou bissexual? E, ó, não me chama atenção nenhuma dos dois, será que sou assexual? Eu gosto de pôr uma roupa de mulher, ou gosto de pôr uma roupa de homem, quem será que eu sou? O mais importante é que nós, pais, entendamos que isso é um processo que os hormônios ativam no registro de DNA. Então, não tem jeito de levar o filho a ser heterossexual, nem procurar um psicólogo para fazer ele voltar a ser heterossexual. Isso não existe, tá? Isso já está cientificamente provado. Vai poder fazer isso fazendo uma coerção na criança que vai criar outros milhões de problemas psicológicos que não vai levar a nada. Então, a gente tem que dizer para o nosso filho, calma, calma, fica tranquilo, porque a experienciação, a vontade de viver as coisas é natural do adolescente. Ele bem informado, bem orientado, diálogo aberto com os pais, ele precisa sentir isso. Aí ele forma a identidade dele. Eu vou falar mais disso, tá, gente? Valores. A parte dos valores, eu gostaria de deixar claro para vocês que essa parte começa em nós, tá? Quais são os valores que a gente tem? O que é certo, o que é errado para a gente? E não impondo, levando o jovem a entender esse valor como benefício. Por exemplo, respeitar o próximo. Se você respeita, não faz gozação do outro, não cria situações de preconceito, coisas do tipo, o teu filho vai te imitar. E vai imitar se você fizer também, né? Então, os valores começam em nós. E aí você vai ensinar, principalmente, a não fazer para o outro aquilo que não quer que te faça. Vocês viram que a sexualidade entra aí justamente naquilo que dá prazer ou desprazer, aquilo que dá a sensação de alegria ou de tristeza. Por isso que
é tudo ligado, a sexualidade envolve isso tudo. E quando cai nas relações interpessoais, aí que a coisa complica. Porque na adolescência, o grupo de amigos passa a ter uma força muito maior do que os pais. Tanto é que os segredos, as dúvidas, as curiosidades são trabalhadas no grupo de amigos e não dentro de casa. Quem de nós não ficou sabendo coisas de uma relação sexual, de alguma coisa de estimular, vindo de amigos e nunca comentado em casa? Na minha geração, então, isso não se tratava, né? Agora, essa geração tem mais uma coisa, né? Nós estamos falando de geração alfa, quem nasceu de 2010 para cá, está extremamente mergulhada na tecnologia. Então, se os pais não respondem, o Google responde, e agora a inteligência artificial. Então, nós temos que estimular muito o diálogo, sabe? Bem gostoso, bem leve, bem amigo, bem tranquilo dentro de casa. Eu vou ensinar vocês como dialogar, tá? Como que faz para acontecer um diálogo legal. Dúvidas? Ninguém levantou a mão? Fala, Ju. Eu tenho. Essa fase, tudo é por quê? Por que pode, por que não pode, por que tem que ser agora, por que não pode ser daqui a pouco, por que eu tenho que fazer isso, por que eu não posso fazer isso, porque minha amiga, aqui em casa já aconteceu, porque que é a menstruação que a minha amiga vai ter e eu não vou ter? Aí expliquei do meu jeito, tal, sem florear e sem fazer fantasia, e expliquei o que acontece, né? Como que a mulher fica grávida sem mentir para mim? Já tive com 10 anos eu tive essa coisa assim, né? Mas é tudo por quê, sabe, Vera? Tudo por quê. Vai tomar banho. Por quê? Por que agora? Por que não pode ser daqui a pouco? E tudo. Aí eu falo, você é muito teimoso, mas não é teimoso, é muito questionador, né? Tudo pergunta, tudo é por quê, por quê, por quê. Isso faz parte disso? Faz. Lembra quando ele era petitinho, que também teve uma fase dos porquê? Quando você começou a introduzir sim, não, não pode, coisa vem, por quê? Agora ele está abandonando o porquê da infância para entrar no porquê da adolescência. E aquilo que eu falei da cabeça cheia de borboletas são essas. Eu quero entender, estão falando de menstruação, o que é isso? Como é que, graças a Deus, Ju, ele está conversando com você. A tendência é saber essas coisas entre amigos. E descobrir dentro da tecnologia, principalmente o Dr. Google, as milhões de explicações que tem disso. E não é só isso, nós sabemos que as redes sociais vêm com um jeito muito deturpado. Então, você conseguiu uma coisa muito boa, ele está perguntando por quê para você, mãe, entendeu? Então, isso é 10. É normal, e lembrando que ele está nesse conflito. O que eu escuto na rua com meus amigos e o que eu escuto da minha mãe, tá? Por isso que ele quer o porquê muito bem explicado. E não é muito bem explicado além da pergunta. Ele perguntou menstruação? Responde menstruação. Ele perguntou como é que faz um filho? Responde como é que faz um filho. Mas fale a verdade mesmo, como você fez, explica, tá? Existem livros para isso, aí sim você pode abrir a internet, procurar antes alguma coisa que você sinta que está dentro do tamanho da pergunta, então você pode sentar junto, olha aqui, filho, está vendo? É isso aqui, numa boa, certo? Mas o porquê é exatamente esse conflito cognitivo que eu falei. Ele amplia a visão. O mundo para de ter foco em estudo, porque fala a verdade, né? Até a adolescência chegar, a única coisa que eles fazem é brincar e estudar, brincar e estudar. De repente, não. Você já tem namoradinha? Você viu aquela menina olhando para você? E aí vai estimulando um outro padrão que abre esse leque. E quando o filho pergunta para os pais, você já levanta a mão, mas é isso mesmo, faz parte, sim. Eu vou até chamar de porquê amadurecido, porque já saiu da criança e virou um adolescente, entendeu? Mas está tudo bem, é assim mesmo, tá bom? Posso ir para frente? Alguma dúvida?
Respondi, Ju? Então tá bom. Então vamos lá. Aqui eu coloquei os cuidados que a gente tem que ter em relação a esse processo de adolescência. Falamos de luto? Falamos. Então, o luto da criança que perde a infância para entrar na adolescência é o luto dos pais que perde a criança para ter um jovenzinho dentro de casa. É luto nosso também. Então, a gente também entra num parafuso de emoções, sem saber, igual você deve ter sentido, Juliana, quando a gente tem que dar uma resposta e você fala assim, não, como é que eu vou falar isso? Né? Ele não tinha esse tipo de curiosidade, como é que eu vou falar isso? Então, tem todo um processo de luto dos pais. E, meus queridos, é só o começo, tá? Porque quando eles vão para a faculdade, e essa faculdade é fora da cidade que vocês vivem, é outro luto, que a gente até chama de síndrome do ninho vazio. Então, é assim, a gente tem que preparar muito os nossos filhos para que eles tenham autonomia na vida. Por isso que esse item, superproteção, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está trabalhando o nosso próprio medo de tirar os filhos debaixo da asa. A gente quer alimentar que eles continuem independentes de nós, e ainda a gente justifica, é para proteger. Vou dar uma dica. Quando você estimula o seu filho a confiar nele, a autoestima está garantida, diga sempre para o seu filho, você pode. Nem sempre vai poder tudo o que quer, nem sempre, mas quando puder, lembra de você ser a influência. Se um amigo teu falar alguma coisa que você sabe que tem um erro aí, que não está muito legal, seja você que influencia o seu colega. Alimenta a autoestima do filho. Mas não a autoestima, gente, daquele jeito assim, você é inteligente, você resolve, porque daí cai naquela questão da omissão, que é o terceiro item que eu pus nesse slide. Omissão é aquela coisa que a gente deixa o filho confiando tanto que ele resolve, que não dá nem palpite, não está nem aí. O filho vai para a escola e faz o que quiser, porque eu confio no meu filho, e não conversa, e não dialoga. Não é assim que funciona. O jovem também precisa de apoio. Eu já tive clientes que falou claramente para mim assim, eu faço mesmo, minha mãe nem liga, eu faço até para ver se ela vai me chamar a atenção, mas ela não chama. Olha para vocês verem. O colocar a criança no ajuste, lembra das regras que eu falei? Filho, olha, até aqui pode, daqui para diante não. Eu sair de casa de noite, por exemplo. Pode, claro que pode, mas não por um horário. A festa começa às 11, né? Hoje em dia, assim, no meu tempo, às 11 fechava. No tempo dos meus filhos já começava às 11. Agora, então, não sei nem que hora que vai terminar, é no dia seguinte. Mas combina dentro de um parâmetro de equilíbrio. Olha, vamos fazer um combinado. Você pode ir, cuidado, né? Você que tem que ser influência. Se precisar, me liga. Graças a Deus, hoje tem o celular para ligar. No meu tempo não tinha isso. Então, como que você põe o limite? Eu vou voltar às 4 da manhã. Não, eu vou te buscar. Se a festa começa às 11, eu vou te buscar às 1h30. Não, 1h30 é muito cedo, nem começou a festa. Então, o que você reduz do teu que eu subo do meu? 4 horas da manhã não é hora. Sabe? Vai achando o equilíbrio. Agora, a superproteção, ela não prepara o filho para a vida. Hoje em dia, o pai leva para tudo, o pai busca para tudo. Certo? Tá, eu concordo. As cidades estão mais tumultuadas, os riscos são maiores e tudo mais. Mas tem que ficar claro para o jovem que isso não é comodismo. Isso é em função de uma facilitação que ele vai logo perder.
quando ele estiver indo para uma cidade estranha, porque passou no vestibular, ele vai ter que andar de ônibus. Quem de vocês já ensinou o filho a andar de ônibus? Então, o Marcos está de prova aqui, com 9, 10 aninhos, eles já andavam, tá? Só que, Poços de Caldas, há trilhões de anos atrás, certo? Então, mas é preciso trabalhar esse estímulo de independência. Eu vou com você no ônibus, só que você que vai pagar, você vai escolher o banco para sentar, você vai puxar o fiozinho lá para dar o sinal para descer. Eu vou uma vez, você vai comigo, a gente vai outra vez, eu vou também, mas eu vou atrás, você vai na frente, eu desço no mesmo ponto que você. Vai ensinando, porque na hora que esse jovem tiver 17 anos, 18, tiver passado no vestibular e vai para uma cidade estranha, que eu sempre torço que seja assim, porque é a hora que o jovem assimila a vida como tem que ser, você tem que lidar com isso de uma forma forte, como pai, mãe, dando estrutura de confiança, porque você ensinou, certo? E habilidade para lidar com isso. Superproteção não desenvolve habilidade nem de julgamento, nem de limite, e a postura diante da vida. A vida é cheia de não, cheia de dificuldade. Não dá para brincar com isso, viu, gente? Não dá, não dá. Porque ela vem feito um trator. Eu trato de depressão em jovem, eu trato de síndrome do pânico, porque não deu conta de ficar numa cidade estranha, não sabe dividir território dentro de uma república. Então, superproteção não vale. Rigidez, não pode nada, tem que ser do jeito que o pai e a mãe mandam, tem que obedecer. Não criem filhos obedientes, criem filhos responsáveis. Como que eu faço isso, Vera? Aprenda a devolver a questão. Você está querendo fazer isso? Você já pensou? Pensou nas consequências? Você acha que pode dar certo? Vai perguntando, vai conduzindo a conversa para que o seu filho raciocine, confie sim nos valores que você plantou. Esses têm validade. Mas ali naquele momento, você tem que trazer esses valores com respeito. E o respeito é através da pergunta. Você já pensou assim? Você já analisou isso de uma outra forma? Por exemplo, uma das coisas que acontece muito com um filho que, por exemplo, está super protegido. Ele chega em casa, a menina sofre menos isso do que o menino. Tá? Porque a menina ela tem um pouquinho mais de autonomia em relação à competitividade, ela é mais sutil nisso, o menino é mais impactante, por isso que aparece o bullying, já já a gente vai ver. Mas o bullying aparece com menina também. Só que esse processo do enfrentamento das coisas, né? Se o jovem chega queixando, vamos supor, o professor pegou no meu pé, eu não quero mais essa escola, eu não gosto mais disso, não sei o que, não sei o que. Comece perguntando, por que você acha que o professor pegou no seu pé? Você pode ter feito alguma coisa que contribuiu para isso? Você acha que teve um mal-estar em alguma circunstância? Poderia ter agido de outra maneira? Para não pegar aquela bandeira de imediatamente achar que o professor ou o colega ou outra pessoa que tenha falado alguma coisa para o seu filho, para a sua filha, seja realmente o responsável. Faça o filho analisar. Vai ter que tomar uma decisão. Faça o filho analisar a escolha e a consequência. Por quê? O filho obediente, se ele atende o que você pediu, se der certo, palmas, deu certo. Mas se deu errado, a culpa é do pai e da mãe. Ele vai dizer, eu fiz porque você mandou fazer, tá vendo? Não deu certo. Agora, se você perguntou e ele chegou à conclusão que devia fazer, se deu errado, a responsabilidade é dele. É o aprendizado. Se deu certo, o mérito é dele. Então, em todo sentido, trabalhar com pergunta com adolescente eleva a autoestima e amadurece, coloca responsabilidade. A rigidez não leva a nada, certo? Eu costumo dizer até
que a rigidez, ela embota o raciocínio da criança, do jovem, e aparece um comportamento chamado passivo-agressivo. Sabe aquela cara de cínico? Quando você fala assim, filho, faz isso, por favor, ele faz assim. Essa carinha é o comportamento passivo-agressivo. Porque ele não está entendendo que ele é responsável tanto quanto o pai e a mãe na rotina da casa. Então, está dando para acompanhar, né, gente? Eu estou falando um pouquinho depressa, porque é um conteúdo riquíssimo que nós estamos tratando. Mais alguma dúvida? Oi, Vera, boa noite. Oi, Jackie, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Cheguei um pouquinho atrasada, mas estou aqui e já tenho uma dúvida. Diga bem. Essa situação do passivo-agressivo e essa compreensão dessa consciência de que o adolescente faz parte das responsabilidades, ela nasce de acordo com a individualidade de cada adolescente e de cada educação da casa. Ou tem uma data, sei lá, aniversário de não sei o que faz essa virada de chave. Porque eu percebo nesse movimento do virtual, de todas, assim, que tá demorando para chegar um pouquinho, assim, nesse sentido, assim, né? Sabe, Jaque, por que está demorando? Porque a tendência da maioria dos pais é a superproteção. Sabe? Então, quando os pais, eles tiram os conflitos, tiram as dificuldades, tentam aliviar as dores, às vezes a gente tem que dizer para a criança, para o jovem, chora, filho, realmente você fez isso, precisa assumir a consequência do que fez. A gente fala, não, acalma, isso não é nada. Não é sim. Se ele fez alguma coisa errada, ele precisa entender que fez errado. Ele não precisa ser punido, ele não precisa ser castigado, mas ele precisa assimilar o limite das coisas, né? Então, não é uma chavinha que vira, não. É um processo, tá? É um processo. E essa autonomia, ela só começa a estabilizar a partir dos 17 anos, em torno dos 17 anos, se houve estímulo para a autonomia. Porque se houve facilitação, comodismo, não vai sair do lugar. Eu trato de um jovem, se eu posso chamar de jovem, com 32 anos, como se ele tivesse 17. Mãe, traz um suco aí. Entendeu? Pelo amor de Deus. Vai levantar, fazer seu suco, faz seu lanche, né? Já está na hora, já passou da hora. Então, são coisas que a gente vai impedindo de crescer. Respondi a tua pergunta, Jaque? Será? Sim. Então, tá. Bom, agora o último cuidado que a gente tem que ter é a superexposição. O que é a superexposição? Quando o jovem ele tem uma liberdade de estar diante de telas, aqui é perigoso, até preciso lembrar de falar isso para vocês. A organização da tela também é um combinado, tá? Agora, acompanhar o que ele faz na tela é obrigação nossa. Porque a mentira aparece muito nessa hora que exista um ambiente muito rígido, o jovem vai achar um jeito de fazer o que ele quer, tá? E mesmo na superproteção, ele vai manipular, lembra que eu falei daquela fase da barganha no luto? Ele manipula o ambiente para poder fazer o que quer. Então, a ausência nossa no acompanhamento do que ele realmente está vendo na tela, e a gente sabe que existe, eu não sei indicar para vocês, mas está aí o Marcos que talvez possa, indicar a forma de fazer esse acompanhamento de quais os sites, quais os lugares que seu filho está entrando na internet. Isso é importante. E não é para cair matando. Olha, eu vi isso aqui, olha o que você está vendo. Não, filho, por que você tem visto isso? O que te traz essa curiosidade? Do que você tem dúvida? Eu posso te ajudar?
Qual a sensação que te dá olhando isso aqui? Pergunta, gente. Escreve isso desse tamanho em um lugar onde vocês possam lembrar de transformar tudo em pergunta. Porque você respeita o jovem e dá abertura de diálogo. Aí você tem um ótimo controle da situação. A superexposição, ela leva... Superexposição é isso, né? A criança que fica com possibilidade de mexer em questões de sexo de uma forma livre. No meu tempo não tinha internet, meu tempo de adolescente, né, faz muito tempo, existiam uns livrinhos com desenhos de relação sexual, essas coisas. A gente não estava no banheiro da escola para poder ver, certo? Quem nunca? Né? No meu caso, eram os livrinhos. Nessa geração, é a internet, em todo sentido, rede social. Quando é super exposto, a criança tem acesso a conteúdos que ela ainda não domina, e não tiver diálogo aberto dentro de casa, ela vai desenvolver uma fantasia além do normal. E aí que começam os desvios de comportamento. Inclusive, aparece muito, não sei se alguém aqui assistiu, eu fiz questão de assistir, aquela série Adolescência. Todo o estímulo que aquele rapaz, que é o protagonista, apresenta de ficar com raiva quando a menina não dá atenção para ele como ele gostaria, ele muito provavelmente estava rebaixado em relação ao grupo, sentimento de não pertencimento, e aí gerou uma raiva violenta, porque ele ainda não se sentia adulto o suficiente para se colocar, e nem era criança para suportar aquilo, aí a raiva dominou, ele perdeu o controle, né? Então, o nível das coisas tem que ser muito conversado e tem que pôr limite, certo? Por que limite? É cedo para você ver isso, mas você está com dúvida? Eu te explico. Agora, larga a mão disso agora, tá? Isso não é realidade. Muita gente, eu respeito isso, tá, gente? Eu respeito. Muita gente impede que filho veja determinados programas na TV. Tudo bem. Mas ele precisa ter diálogo que explique. Porque se ele for na casa de um amigo e tem acesso, ele pode não ter em casa, mas tem em outro ambiente. Eu usei, não sei se o Marcos vai lembrar disso, mas eu usei muito assim. A gente assistia novela. E quando aparecia uma cena onde existia um caminhar para uma relação sexual, e que eu sentia que aquilo estava num nível muito exagerado, eu costumava fazer comentários do tipo assim, nossa, quem vê isso pensa que é a realidade aqui fora, está muito exagerada essa cena. Você ajusta. Se houver uma pergunta, você responde. Se não houver pergunta, é que nem fez, nem mexeu, tá? Mas por quê, mãe? É porque ali você está vendo, olha, um extremo, joga a pessoa na cama. Quando a gente gosta de alguém, a gente faz as coisas com mais carinho, entendeu? Então, dá para a gente trabalhar com um bom senso em cima da realidade. Certo? Então, fantasia além do normal, ela entra em conflito com a realidade, o que é verdade, o que não é verdade, e desenvolve comportamento compensatório. Gente, o maior comportamento compensatório que tem na adolescência é excesso de masturbação. Tá? Dúvidas? Vamos para frente? Então, agora, a gente vai falar de como educar. O que é bom? Já falei um monte, né? Diálogo aberto, honesto, iniciado o mais cedo possível, de forma natural, sem tabu. Essa parte da sexualidade que eu comentei com vocês, de não cair matando em cima da escolha do garoto, né? Mãe, o que é uma drag queen? Mãe, o que é um transgênero? Perguntou, respondeu. Mas e se eu for homossexual? Tá tudo bem, filho. Isso tem que estar bem para você. Se não tiver, vai resolver o seu problema. Entendeu? Porque o jovem tem que sentir que ele é amparado. Entre a puberdade e a entrada da adolescência,
existe uma dúvida cruel, porque a mídia trabalha isso o tempo todo. E hoje em dia, a gente vê casais homossexuais vivendo tranquilamente de forma exposta, e isso também é bom trazer essa realidade. Mas na cabeça do jovem, ele vai ficar com aquele: será que eu sou homossexual? Será que eu vou escolher? Como é que eu sei que eu sou homossexual, bissexual? O que eu sou? Essa fase é muito complicada, por isso a gente tem que dizer para o filho: calma, o teu próprio corpo vai começar a dar os sinais para você. Você vai começando a amadurecer com o tempo e você vai sentir onde teu corpo sente prazer, onde, como ele reage diante das coisas. Vai conversando comigo, eu vou te ajudando a esclarecer. E, filho, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que tirar a ansiedade da situação, a angústia da situação. Mas isso tem que começar em nós, tá? Nunca repreender com críticas e observações negativas, certo? Ah, você já é um adolescente, será que você não está vendo que isso não pode fazer? Não. Olha, será que isso que você está fazendo é legal? Não tem que linkar a adolescência com problemas. E, gente, cuidado com observações do tipo assim, ele dá uma resposta esquisita, grosseira e às vezes até agressiva, e você olha para a mãe ou para o pai ou para quem estiver ali perto e fala assim: está na adolescência. Não, 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 não. Olha o jeito que você está falando com a mãe. Isso não está certo, tá bom? Você acha que é legal falar assim comigo? Eu vou para a cozinha, você pensa, depois a gente continua conversando sobre isso. Mesmo que tenha gente de fora de casa ali. É na hora. É na hora. Filho, vamos mudar o jeito de responder? Tá? Tem que pôr limite, sim. Tá? Só não julga. O que é isso? Você está pensando o quê? Você é bobo de mim? Não, não critica com rótulo e espera. Ele está lidando com aquelas dificuldades. Só questiona para ter o limite do jeito de interagir. Porque o respeito que ele vai ter com você, ele tem que ter amanhã com o professor. Se ele amanhã estiver dentro de uma empresa, ele tem que ter com o chefe. Ele tem que aprender a lidar com a linguagem de forma comunicativa, persuasiva e com autoconfiança. Começa dentro de casa. Onde que entra a sexualidade aí, Vera? Quando o papel de gênero se impõe, seja homossexual, ou seja hétero, ou seja o que for, o papel de gênero. Como é que eu me comporto, como que eu me expresso, como eu me comunico com o mundo, como eu busco o meu prazer de viver, quando isso se manifesta, não tem nada a ver a forma de ser educado ou deseducado. Pelo contrário, a simpatia abre porta, né? Falar sempre a verdade, responder dentro do limite da pergunta, a atenção concentrada, presta atenção. Sabe? Não fica fazendo uma coisa enquanto o teu jovem está falando com você. Se você não pode dar atenção na hora, diga para ele: me dá 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Eu vou terminar isso aqui e vou te dar atenção. Termine e dê atenção. Não fale nisso, porque ele vai buscar outros ouvidos. Tá? Mantenha-se informado. Essa geração, a geração alfa, ela está dentro de um conceito agora, onde a facilidade de informação supera a nossa capacidade. Basta dizer que a gente vai conversar com o adolescente, tem hora que aparecem os termos, que você fala: o que é isso? Me explica. E você pode perguntar, mas também te informe, sabe? Como que eles se comunicam, qual que é a vibe do momento, o que é dar o match, o que não é, sabe? Procura usar as expressões do jovem para você poder estar interagindo com ele na forma que ele também te entenda. Se informe. Contato visual sempre, vai falar alguma coisa, corrigir, elogiar, o que for é aqui, ó, olho no olho, tá? Contato físico. Não é porque é adolescente que a gente não abraça. Só que o adolescente, ele é meio repelente ao contato físico.
ele foge, ele tem vergonha. É justamente aquele conflito que eu falei para vocês. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Né? Então, põe a mão em mim, eu sou bebezinho. Vira esse conflito. O segredo, já falei aqui em outras oportunidades, são os pequenos toques. Você põe a mão e tira rapidamente. Você vai estar numa mesa lanchando alguma coisa, você vai pedir o sal, põe a mão, sabe, filho, pega o sal para mim. Esse toque, sem demorar, ele informa o inconsciente que o jovem é visto, que ele está no espaço dele e é reconhecido nesse espaço, certo? Limites, regras e consciência, eu acho que a gente já falou sobre isso, tá? O amor incondicional. Diga, Marcos. A Gabriela mandou uma pergunta aqui no chat. Oi, Gabriela. Fala, pode falar, Gabriela. O item ali do falar sempre... Não, desculpa... Não, de quando eles perguntam, né? Sempre responder tudo dentro do limite da pergunta. E a pergunta dela aí, quando eles não perguntam. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta, já que você perguntou. Né? Então, é o seguinte, quando eles não perguntam, eles estão tendo uma dificuldade de ter espaço com você, tá? Então, você pode começar a introduzir, certo? Por exemplo, de uma forma bem natural, bem descontraída. Não peguem o adolescente, por favor, e fala aqui, senta aqui que eu vou conversar com você umas coisas sérias e vai abordar a sexualidade. Não faz isso. Faz uma coisa bem natural. Por exemplo, você está montando um lanche para ele, certo? Então, vai ter a passeata dos gays em São Paulo, né? Aquela da LGBT a mais e tal. Vai ter. Você fala, olha que interessante, né? Um grupo que se une, que de repente era tão escondido. Você sabe, filho, o que é um homossexual? Entendeu? Você pode introduzir a pergunta de uma forma assim, mas não quero saber disso, não. Tá bom, mas se você um dia tiver curiosidade, eu estou aqui. Vai abrindo o canal, entende? Outras coisas do tipo assim, aparece uma propaganda, um trailer de um filme, aproveita ali, aparece um garoto, uma garota passando por alguma situação. E você pode falar, nossa, isso acontece tanto na adolescência, já aconteceu com você, filho? Entendeu? Aproveita, presta atenção, porque é muito rico o estímulo à nossa volta para poder introduzir. E tem mais uma dica que eu vou dar para vocês, que eu também usei muito, de trazer a sua própria história, sabe? Filha, alguma menina, algum menino já mexeu com você? Sabe por quê? Quando eu tinha a tua idade, eu morria de vergonha. Quando eu sentia que alguém estava chegando perto de mim para ter uma conversa, assim, de tomar um sorvete junto, de sair, eu ficava morrendo de vergonha. Já aconteceu com você? Mesmo que essa história não tenha a real dimensão de uma extrema timidez, pode começar a dar associação. Entende? Então, aproveita. Eu, como psicóloga, eu usava também exemplos de coisas que eu percebi, assim, eu sou psicóloga escolar e clínica, né? Então, quando eu trabalhava como psicóloga escolar, eu usava muitos exemplos que eu vivia dentro da escola. Então, eu falava assim, nossa, eu já fiquei preocupada com fulano, ele estava tão triste. Fulano sem nome, né? Só fulano mesmo. Mas eu dizia assim, essa pessoa estava tão triste. Eu cheguei e perguntei, ele estava muito chateado porque um colega gozou dele, riu dele. Já aconteceu isso com você, meu filho? Entendeu? Então, você aborda sem precisar vir a pergunta. Se ele falar, não aconteceu, não sei o que, está tudo bem. Mas você pode dizer, se acontecer, eu estou aqui. Certo? Vamos andando? Podemos? Respondido, Gabi? Então, tá bom. Mais pergunta, Marcos? Não, por enquanto aqui no chat não apareceu mais nada. Tá. Dificuldades que podem ocorrer. Eu já abordei mais ou menos a depressão. Aqui é depressão mesmo, tá? Como que a gente identifica a depressão? Pode acontecer no adolescente? Pode. O sentimento que mais incomoda o adolescente é o sentimento de não pertencer.
ou à família, ou ao grupo de amigos. E nessa fase, mais ao grupo de amigos. E se ele se sente excluído, de alguma forma aparece o bullying, gozações, brincadeiras de mau gosto. Conforme a sensibilidade específica de cada adolescente, ele pode desenvolver depressão. Como é que eu sei que é uma depressão mesmo? Você percebe aquele olhar longe por muito tempo, certo? Não é aquele olhar que desliga, assim, que você vê que está morrendo de preguiça, ou está naquele momentinho de tristeza que eu falei, da fase do luto. Não, é aquela coisa distante, pesada. A mãe conhece bem isso, o pai conhece bem isso. Olhar, sonhar acordado, né? O olhar vazio, não tem expressão. As notas caem, mas caem muito, e ele não consegue ter oscilação natural, porque caem as notas, é típico de cair as notas, isso acontece, mas não de uma forma extrema e contínua, certo? E é anormal, né? Quando você vê que essas notas estão fora do padrão que seu filho tem. Tédio, muito tédio, ou alta irritabilidade de coisas muito pequenas. Então, tem coisa acontecendo aí por baixo. O sentimento de tristeza meio crônico e somático também. Começa dores no estômago, começa problemas de intestino, é onde mais aparece a sintomatologia, a somatização das emoções no adolescente. Dores de cabeça, que nem sempre são dores, mas são tensões. E ele rotula como dor, né? Aí, a violência, a irritabilidade é maior nos meninos do que nas meninas também. Isso é uma característica até do hormônio, tá, gente? Mas a depressão, quando esse quadro vai se formando, com tudo isso que eu estou dizendo, pode ser que a depressão esteja aí. E aí começam os comportamentos antissociais, a mentira, às vezes roubam as coisas de dentro de casa para tentar colocar sentimentos de pertencimento, né? Eu já tratei de garotos, mas esse caso é de um menino que ele fazia a mãe comprar caixa de bala, de chiclete, de chocolate, ele falava que era para presentear a professora, mas não era para dar para os colegas, para ele se sentir pertencendo. E o dinheiro que ele levava para o lanche escolar, ele dava para os amigos o dinheiro para poder se sentir pertencente. E aí é o antissocial, né? O erro do comportamento de quem pega o dinheiro e ele também, querendo pertencer, está pegando dinheiro através de uma mentira dentro de casa. Então, isso são sinais de que a depressão está presente. Se isso começar a acontecer, procura um profissional. Primeiro você mesmo, pai, mãe. Procura um profissional, e quando falo profissional, é psicólogo, tá? Esse psicólogo vai te orientar atitudes dentro de casa e, se necessário, ele chama o adolescente para poder investigar se é caso de entrar uma medicação e aí, só aí, levar para um psiquiatra. Mas, normalmente, a minha experiência tem mostrado que a depressão no adolescente, quando trabalhada com o acolhimento dos pais, ela pode ser solucionada sem medicação, tá? Se vocês vão procurar no psicólogo um trabalho chamado orientação de pais ou orientação parental, ok? Para vocês saberem. Bullying, acho que vocês dominam bem, mas como ensinar seu filho? Tem dois aspectos, o bullying da vítima e o bullying no algoz, né? No bullier, daquele que provoca o bullying. Se você percebe que seu filho é vítima de bullying, ensine-o a lidar com isso, estimulando a autoestima. Filho, quando um colega seu faz isso, é ele que é uma pessoa fraca, não você. Você deve, ensina, olhar nos olhos do teu colega e um balancinho da cabeça assim, vira as costas e sai. Se você demonstra medo, tristeza ou chora, você vai estar mostrando fraqueza. E aí eles vão se sentir fortes. Mas se você olhar nos olhos deles e fazer aquela cara de que, puxa, coitado de você, isso não me pega, vira as costas e sai,
é você quem está vencendo o clima dessa situação. Você pode, você é capaz, você sabe que é errado o que eles estão fazendo. Essas pessoas são dignas de pena. Você vai ensinar seu filho a ficar forte, resiliente diante dessa situação. Mas se for ele quem faz, provavelmente ele tem modelo dentro de casa de agressividade, de gozações, de cinismo, certo? Essas coisas que a gente brinca, pensando que está estimulando a masculinidade do filho, isso não vale de nada. Ele vai tentar impor isso no grupo dele. E aí, como que a gente faz? Normalmente vem a queixa da escola ou de outros pais, dizendo que seu filho bate, que seu filho goza dos outros, que ele rebaixa a autoestima de outra pessoa. Vem a crítica, vai chegar. Você tem que sentar e perguntar. Por que será que você tem necessidade de fazer esse mal para as outras pessoas? Você gostaria que fizesse com vocês? Lembra sempre que é através de pergunta, certo? E aí, se vier aquele comportamento de risadinha, você já sabe que ele está com esse comportamento passivo-agressivo. E aí, se ele está com esse comportamento, você e ele estão precisando de ajuda. Certo? Molestamento sexual, o abuso de forma geral, né, numa linguagem mais comum, pode vir na escola com colegas, pode vir de parentes. A sexualidade do jovem, às vezes estimulando a curiosidade, ele permite algumas coisas também. Então, precisa se dizer para o jovem, olha, filho, pode acontecer, às vezes, de você estar num lugar e alguém chegar perto de você, querer passar a mão em você, ter brincadeiras de mau gosto, querendo tocar o teu corpo. Isso não pode acontecer, porque isso é uma pessoa que está querendo abusar de você, está te desrespeitando. Procure um adulto, explique o que está acontecendo, saia de perto e, no último caso, me conta o que aconteceu, mesmo que depois que aconteceu. Não dá para me chamar na hora, porque eu estou longe, porque eu estou trabalhando, você está em outro lugar, mas me conte, que eu vou te ensinar e a gente vai ver também o que pode fazer para te proteger mais. Porque esse é um comportamento doentio de quem está fazendo isso com você. Mesmo que seja um colega, e é importante. As brincadeiras sexuais acontecem, tá? De mostrar o órgão sexual um para o outro, coisa do tipo, acontece. Não adianta a gente pensar que isso já é um molestamento, porque não é. Certo? Pode estar nesse contexto da curiosidade, mas tocar o corpo é que não pode. Então, é a hora que você tem que dizer, pode acontecer, você não precisa lembrar dessa brincadeira, tá? Mas se você tiver o canal aberto com o seu filho, ele vai contar. E ao contar, você fala, satisfez a tua curiosidade, então não precisa brincar mais disso. E lembra de não deixar as pessoas tocarem o seu corpo. Certo? Só toca seu corpo. O médico, quando é necessário, eu, sua mãe, na hora que precisa, com uma justificativa. Certo? É bom deixar isso bem claro, porque fala-se muito de abuso, mas não é uma coisa que fica clara para o jovem. Como é que eu sei que estou sendo abusado? Ou que eu estou abusando? Amigos e namorados. Tchan, 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 né? Começa. Olha, que idade que deve começar o namoro? Queria ter essa resposta de uma forma absoluta. Uma coisa é certa, se você proíbe, acontece escondido. Então, não proíba, tá? Porque se o canal estiver aberto, você vai ser a primeira a saber, ou o primeiro a saber que seu filho ou sua filha está começando ali com uns interesses diferentes, né? Mostre interesse assim mesmo, que legal. Quem é? Certo? Eu posso conhecer sem falar que você me contou? Sem falar que você me contou. Você tem que respeitar o segredo que ele está querendo dividir com você. Porque a pior coisa para o adolescente é imaginar que o pai e a mãe vão fazer, você que é o namoradinho do meu filho. Certo? Não pode, não pode. Eu prometo que eu não demonstro que você já me contou, mas eu quero conhecer.
certo? E aí você tenta aproximar. Traz essa pessoa e traz outros amigos, vamos fazer um café aqui em casa, um karaokê, certo? Vamos elaborar um momento da família junto, para eu conhecer melhor, para essa pessoa se sentir à vontade, numa boa. Só que, não, não coloquei aqui, ao conhecer melhor, não significa quebrar regras, tá? Aquilo que é princípio, valor familiar, tem que ser mantido. Então, se a o garoto chega em casa querendo mexer em tudo, como se fosse assim, ô tia, vou pegar aqui. Não, peraí, entendeu? Tem que ter o limite. Então, não, tudo bem, espera um pouquinho, eu pego para você. Não, pode deixar que eu pego, pode deixar bem, pode deixar, eu pego. Entendeu? Vai colocando limite nesse companheirismo, não só o namorado ou a namorada, mas os colegas. Pode ficar à vontade, vamos cantar, vamos rir, vamos brincar. Quanto mais vocês trouxerem os amigos para dentro de casa, mais você conhece quem eles são, como o seu filho está sendo visto, como que são as companhias que seu filho está tendo, de quais famílias, mas não com aquele julgamento assim, o pai de fulano bebe, então eu não quero que seja amigo do meu filho. Não. Se você estimular a autoestima do seu filho, ele vai ser influência. Diga para ele que a gente tem que dar graças a Deus que seu pai não tem esse vício. Ajuda teu amigo a entender o pai dele. Vamos numa boa. Não perca nenhuma oportunidade de abastecer o tanque emocional do seu filho. Reconheça suas tentativas de acerto e deixe de lado os defeitos. Se você valoriza as virtudes, os defeitos somem. E a tentativa de acertar. Sobretudo, isso aqui, gente, vale para o filho, para a mãe, para o filho, para o pai, a vida inteira, não só na adolescência. Nunca subestime a capacidade de seu filho resolver os seus próprios problemas. Ajude, oriente, apenas oriente, sugire, analise, mas deixe que ele haja. Não vai na frente querendo proteger, ou a sua experiência, né? Eu aqui no meu alto de 69 anos, querer falar para o Marcos assim, Marcos, olha, faz desse jeito, assim, assim, assim. Por quê? Porque ele tem competência de resolver os problemas dele. Se ele me pergunta, claro que é um homem adulto, é diferente, mas o adolescente você pode entrar com aquelas perguntas. Filho, e isso aí, será que vai dar certo, hein? Será que não é melhor pensar nessa outra alternativa? Você já pensou? A consequência disso que você está querendo vai dar certo? Sabe? Analisa junto, mas confia na capacidade de escolha dele, inclusive de errar. Porque, né, ao errar, ele vai aprender. E como você questionou, ele volta te admirando ainda mais. Minha mãe bem que falou, certo? Mas não falou determinando, falou perguntando. Desenvolver responsabilidade é mais importante do que exigir obediência. É isso, gente. E aí? Vamos às dúvidas. Fala, Edmar. Não estou te ouvindo. Tá no mudo, eu acho. Aí. Agora sim. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Aqui é a Tatiane. Parabéns pela sua palestra, pela Obrigada. clareza, muito boa. Estou falando de Porto Alegre, aqui da Escola Querência. Olha que coisa boa, bem-vinda. Obrigada. E eu gostaria de pedir que você abordasse um pouquinho mais sobre a masturbação. Sou mãe de 2 meninos, um de 12 anos e um de 10. Ainda não começaram, mas eu tenho certeza que é algo que nos espera. Então, se você puder abordar um pouquinho. É um item que a gente precisa prestar atenção, mas é natural do desenvolvimento, né? Então, a masturbação, ela na idade da adolescência, só um parentezinho, ela aparece aos 4 anos como reconhecimento do próprio corpo, não tem nada a ver com sexualidade. Já no adolescente, tem a ver com sexualidade. Ele percebe o prazer e ele está também testando a potência masculina dele ou a potência feminina dela,
tá? Potência mesmo, de sentir prazer, ocorre mais no menino do que na menina, porque a ereção faz com que o garoto sinta claramente no corpo dele que ele está excitado sexualmente. Nós sabemos que a mulher não tem tanta clareza do momento que ela está excitada ou não. Sendo normal, nunca deve ser punida, tá? Percebeu que está havendo, por exemplo, muita demora no banho, fecha a porta do quarto e depois você pega alguma coisa. Existe também no adolescente a poluição noturna. Ele tem ereção durante a noite e chega a ejacular. Quando ejacula, ele já está no processo da adolescência propriamente dito. A primeira vez que o jovem, o menino, ejacula, ele realmente entrou na adolescência. Igual a menina que, quando menstrua, entrou na adolescência, tá? Então, se você percebe o lençol com isso, a demora no banheiro, alguma coisa, faça mais ou menos, como eu falei, aquela coisa de aproveitar uma oportunidade, sabe? Filho, você está entrando na adolescência, você tem alguma dúvida? Você já percebeu que o teu corpo reage, às vezes, de uma forma assim, às vezes quando você toca o teu corpo, sabe? Tenta perguntando para dar espaço. Normalmente eles falam assim, eu não quero conversar disso não, tá? A primeira coisa que eles costumam responder é isso. Aí você vai dizer, não tem problema, mas se aparecer alguma dúvida, fala comigo ou fala com seu pai, entende? Quando não tem o pai presente, cai na gente. Então, a gente tem que ter a habilidade de falar, isso é normal, só lembra que não pode fazer muito, porque pode desenvolver algumas coisas, do tipo, querer fazer toda hora, e aí você perde a noção do momento. Respeita teu corpo, tá tudo certo, mas você vai ver que devagarinho, você nem precisa fazer isso com constância. Equilibra, tá? Coloca as coisas de forma natural. Porque eles usam, e vocês devem saber disso até melhor do que eu, eles usam expressões da masturbação que vira piada, certo? E uma piada pejorativa. Então, tem que ensinar para o filho também que isso é humano, natural, mas que deve ser respeitado, tá? E que de jeito nenhum essas conversas devem ser trançadas de uma forma vulgar, porque diminui a força moral do filho. Diga para ele, você perde assim, o valor teu como homem, como pessoa, porque você faz disso uma coisa sem vergonha, errada, suja, e não é. É humano, é natural. Respondi? Respondeu, obrigada. Eu que agradeço. Tem mais uma pessoa aí, Marquinhos. Sim, a Mirce levantou a mão e também a gente tem uma pergunta no chat depois. Tá. Mirce. Mirce ou Mirce? Mirce, oi Vera, obrigada. Oi, querida. Excelente, excelente. Obrigada, Vera, querida. eu gostaria de saber qual é a abordagem que a gente deve ter com as pessoas ao nosso redor, assim, que vem a nossa pequena, ela está com 10 anos, está super altinha, não tem seio, não, está bem normal, magrinha, dança balé, mas as pessoas chegam e dizem, meu Deus, está uma moça, está uma mocinha, porque ela realmente está espichando muito. Eu vejo que ela se contrai. Eu fico pensando assim, as pessoas não se dão conta, sabe? Mas é uma maneira, eu não sei, é bem como você falou ali da história de não estar expondo quando vier a menstruação e tudo. Sim, sim. Que está numa coisa assim, que está hipervalorizando isso o tempo inteiro e contando para todo mundo, né? Isso não faz bem para o jovem. Eu acredito que deva deixar sua filha bem constrangida mesmo. Só que a tua reação nessa hora tem que ser clara, sabe? Por exemplo, se uma pessoa chega e fala assim, nossa, que tamanho que tá, que mocinha, que não sei o quê, você fala assim, ela é linda, né? Ela é minha filha. Entendeu? Você contextualiza como filha. Ela é linda mesmo, ela é minha filha. Entende? Porque você vai estar dizendo para ela, para a tua filha, que não é questão de ser alta, de ser magra, de parecer mocinha. Ela é tua filha. E você reconhece a beleza que ela é.
Particularmente, você pode dizer para ela, filha, te chateia quando a pessoa fala assim? Não dê importância. O importante é quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei o jeito que você vive. Eu te admiro. Isso é que é importante. Deixa entrar por aqui e sair por aqui. Instrumenta a tua filha a se blindar desse tipo de coisa. Uhum. Certo? Você está acolhendo a tua filha e ela vai. É isso que o adolescente quer. Precisa. Ele precisa sentir que pertence à família, que ele é visto, que ele é admirado, que ele é querido. E a proteção nessa hora não é superproteção. É colocação numa dinâmica limitada. Quando você responde para a pessoa, ela é linda mesmo, ela é minha filha, você blindou ela. Não é? Você não sentiu na resposta? Sim, perfeito. Eu agradeço muito, porque Tenta a isso. gente fica meio constrangido, né? Nós tivemos a experiência de uns amigos que vieram aqui em casa com uma menina bem mais velha, é lógico, ela tem 11 anos, e daí ela chegou com o celular e a gente é contra a tela, a menina sentou ali e os pais falaram alguma coisa, e daí mais disseram, fulana, tu não vai responder isso aqui? Daí ela disse, pô, não, sabe, não vou, sabe, me deixa. Aí a mãe se virou e disse, ai, ela tá menstruada, tá com mau humor, tá com isso, tu sabe o que é? Pô, tinha um monte de gente ali na sala que a menina, quando escutou, se levantou e foi lá para o pátio quieta. Depois humilhou, pior, humilhou. Então, aí eu noto, né, que eles não estão tendo noção, né, da intimidade de criança, o respeito. É sim, é um indivíduo que merece ser respeitado em todo o valor que ela tem, que a pessoa tem, não tem dúvida. Absurdo isso mesmo. Valeu seu exemplo, Mirce, obrigada, bem. Contribuiu para a gente aqui. Quem mais tem perguntas? Tem uma mensagem aqui no chat, desculpe se eu pronunciar errado, mas Josele mandou uma mensagem, como abordar a sexualidade em sala de aula. Ah, tá. Bom, existem escolas que já têm isso num planejamento voltado mais para a apresentação da anatomia sexual, certo? Eu vou contar um exemplo que talvez ajude. Quando eu trabalhava num colégio grande daqui de Poços de Caldas, eu fazia um trabalho de orientação sexual na escola, como psicóloga, até não era professora fixa em sala de aula, não. Mas eu fazia com crianças da antiga quarta série, que hoje é o 5º ano, né? Até o 8º, que hoje é 9º. O que eu fazia? Eu tenho anatomia, a gente mostrava o que é um órgão masculino e o que é um órgão feminino, isso de acordo com a faixa etária, tá? Então, o adolescente, por exemplo, o garotinho, garotinha de 11 anos, 12 anos, que está entrando na puberdade, então pode sim mostrar através de desenhos, às vezes de um desenho até mais elaborado, os órgãos sexuais, tá? Anatomia, ponto. Mas eu fazia o seguinte, eu pegava uma caixa de sapato, distribuía o post-it para os alunos, e eles, diferenciando a letra e sem colocar o nome, colocavam no papel o que eles tinham dúvida, curiosidade sobre as questões sexuais, próprias ou do que eles tinham ouvido ou visto. Então, eu enchia a caixa, eu ia tirando, eu fazia reuniões assim uma vez por semana, ia tirando os papeizinhos, lia a pergunta e respondia. Então, a sala se beneficia da dúvida de um só, né? E vão esclarecendo todos. Às vezes a pergunta é repetida entre os alunos, aí você não precisa explicar de novo, e você vai... Eu cheguei a trabalhar numa sala que eu tive a pergunta do que era o sexo anal e o sexo oral, que eles tinham ouvido falar e não sabiam o que era. E você tem que responder naturalmente, tá? Por isso que, enquanto educador, nós temos que trabalhar primeiro com os nossos tabus. A gente tem que tirar o nosso mal-estar para falar isso. Porque se você ficar, então, ou não responder aquela pergunta, você perde o vínculo de confiança. E assim, o que é?
É um coito feito através do ânus. O que é coito? Explica o que é coito. Acabou. Certo? Será que a pessoa recebeu a resposta? Pelo chat ela não comentou aqui, mas vamos seguir depois qualquer coisa ela puder. Essa é uma forma que eu usei e funcionava muito, sabe? Trouxe os alunos para mim, eles tinham liberdade de conversar comigo, né? E isso é bom quando encontram um adulto referência, com coisas claras, técnicas, né? Eu acho que pode ajudar. Ela comentou aqui agora, sim, ótimo, professora de ciências. Ah, de ciências. Aproveita, querido, aproveita, sabe? Professora de ciências tem a riqueza de elaborar a natureza, certo? E é tão bom ser grata à vida, ao corpo que a gente tem. Ah, gente, é um poço cheio de alegria. Falando, o que mais? Quais outras perguntas? Por enquanto, aqui no chat tem um, não sei se tem mais alguém que queira, não necessariamente perguntar, mas também comentar sobre. Bom, Eu. fala, querida. E sobre dar apelido das partes do corpo? Eu não gosto, mas e sobre isso? Quando vem já com apelido da rua? Da rua. Agora você falou muito bem. Então, é verdade, sabe? Esses rótulos com apelido nas partes sexuais, não tem problema se você também associa o nome correto, tá? Então, o que você chama de... Eu vou usar aqui, tá, gente? Vocês me perdoem aqui quem tiver um mal-estar nesse sentido, né? Mas uns chamam de xoxota, certo? Coisas assim. Esse é um apelido que você está usando, meu filho, mas você sabe o nome certo disso? Então, eu vou te explicar. E aí você vai dizer, ó, existe a vulva, existe a vagina, sabe? Põe nome certo, correto. Ele pode continuar usando apelido, mas ele sabe usar o certo. Entende? O apelido é um jeito, assim, de querer tornar simpática a conversa, mas não torna, não. Respondi, querida? Tá joia. Boa, mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tempo livre, aproveitem. Eu tenho uma pergunta. Fala, Gabi. Vera, é o seguinte, quando a gente tem irmãos e eles têm uma diferença de idade, obviamente, né, são irmãos. Então, eu tenho, por exemplo, tenho uma filha que vai fazer 10 anos e um menino que está com 7. Então, e às vezes surgem esses momentos espontâneos, né? E eles estão juntos. Ok, eu responder da mesma forma ali para os dois, naquele momento, como é que tu vê essa situação? Se a pergunta surge que o outro está junto, você responde para quem perguntou exatamente a verdade do tamanho da pergunta. Aquele que escutou e não fez a pergunta, se ele estiver pronto para assimilar a resposta, ele já aprendeu. Se ele não tiver, ele vai te perguntar mais tarde. Entendeu? Não se iniba em responder a verdade sempre e na hora. Tá? Quanto mais, isso dá uma liberdade, sabe? Uma coisa gostosa de trocar, de não ter vergonha. Eu acho que isso é muito gostoso na família, sabe? Enriquece muito. Tá bom? O que mais? Ótimo. Às vezes eu ficava, né, meio... eu gosto de ser natural, assim, mas eu ficava pensando, será que tá demais para o menor? Mas agora eu tô mais confiante com a tua resposta. Fica tranquila, porque se não estiver pronto para entender, não entende. Às vezes até emenda com uma pergunta que não tem nada a ver, igual camisinha, né? Pergunta o que é a camisinha. Tem pai e mãe que falam assim, é uma camisa pequena. Mentira! Ele está fazendo outra pergunta, né? Então, você vai explicar que é um objeto de borracha que normalmente é usado para proteger quando não se quer ter filho ou quando quer ter doença. Não quer pegar uma doença, alguma coisa assim. Entendeu? Entendeu? Aquele que escutou e não está pronto para entender, ele nem vai prestar atenção. Tá? Ou então emenda, né? Mas pode ser uma... tem até um exemplo muito legal, numa outra palestra que eu fiz aqui no Catu também, e fiz em outros lugares. Tem um videozinho, né? O Marcos lembra desse vídeo, que deu um trabalhão para a gente inserir aqui, que é a mãe... A criança está escrevendo, brincando, e a mãe está cozinhando,
Não sei se vocês já viram esse filme. E a menina pergunta para a mãe assim, mãe, o que é virgem? Né? Daí a mãe começa, meu Deus, então, a mamãe batendo um bolo assim, né? A mamãe, quando a gente cresce, a gente encontra o namorado e foi batendo bolo assim, desesperada para explicar o que quando namora, perde a virgindade. Daí a menina pega o litro de azeite e fala assim, e quando não está escrito que é azeite virgem? Entendeu? Então, eu acho esse vídeo de uma inteligência fora de série. Às vezes, a criança faz uma pergunta, você tem que perguntar alguma coisa que dê a referência de real interesse. Como assim, filha? De onde você está vendo isso? Ah, mãe, eu escutei na TV que a mulher é virgem. Ah, tá bom, então eu vou te explicar o que é virgindade, né? Agora, não é porque aqui está escrito que está azeite virgem, então... Sabe, olha para você ver como a gente cai na armadilha do nosso próprio medo o tempo todo. Eu acabei de mandar aqui no chat o link do vídeo. Ah, você mandou? Ótimo, ótimo. Tá, depois vocês veem, então. Ah, dá para abrir aqui? Não dá, né, filho? Eu acho que não vai dar certo abrir aqui por conta de compartilhamento de tela, mas... Tá. Depois vocês assistam, porque é uma delícia de vídeo. Você vê a mãe perturbada ao máximo de responder. É muito bom esse vídeo, muito bom. O que mais? Bom, pelo jeito, acho que o pessoal parou. Bom, eu queria fechar aqui e agradecer de novo mais uma vez a participação de todo mundo, e teve um engajamento bem alto esse ano, foi quase o dobro do ano passado, então bastante gente, a gente alcançou gente aí até do Sul, né, então teve pessoal aí comentando. Gabriela também, que bom. Então, obrigadão aí pela participação, e também não só por isso, mas por ajudar a sala aqui da Catu, a gente agradece bastante, vocês estão promovendo a agenda pedagógica e fazendo com que famílias que não podem participar, elas de fato estão podendo participar por conta desse tipo de ação. Então, obrigado mesmo aí por todo o suporte. E eu vou mandar também de novo por e-mail, usando lá o contato da Simpla, né, que foi por onde vocês entraram. Eu vou mandar o link da gravação assim que estiver disponível. Eu vou deixar lá bastante tempo para vocês verem de novo. E é isso. Eu que agradeço de coração. Eu amo essa oportunidade, viu? Amo essa escola. É muito, muito especial. Um abraço no coração de todo mundo, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, viu? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, se Deus quiser.